aqui. Muito bem, estamos então iniciando a segunda aula, né, da disciplina História da Igreja. E nessa aula vamos então falar sobre a Igreja medieval. E esse primeiro tema, na verdade, como essa aula é rica em conteúdo, nós estamos dividindo o tema 1 em duas partes. Então, nós vamos ver o tema 1, parte 1, nessa primeira parte, e depois, então, o tema 1, parte 2, tá? A forma de governo da igreja na era medieval, não é? Que vai nos mostrar a questão do surgimento do Papa, a ideia do Papa, né? Então, aí o surgimento papal. Então, vamos começar definindo essa palavra Papa, que quer dizer pai. Eu acho que a maioria de vocês sabem disso. E, a princípio, aplica-se a todos os bispos, ou aplicava-se, né, a todos os bispos ocidentais, ou seja, aqueles que estavam na região ocidental. A igreja, a igreja católica, ela vai ser dividida, né, depois em duas partes, e então nós vamos ver que na região, nessa região ocidental, que pega então todo o Ocidente em que nós estamos envolvidos, nós vamos ter muito forte a questão da Igreja Católica sendo o Papa o líder, não é? O Papa imperando como líder, como é até hoje, né? Então, por volta de 500, do ano 500 depois de Cristo, começou então a se restringir ao bispo de Roma, tá? Então, antes ele era mais na região ocidental, porém, agora o Papa, a partir do ano 500, então veja só, são 1.500 anos praticamente do Papa, então, como bispo de Roma, né? E logo veio a significar, no uso comum, Pai Universal, isto é, bispo de toda a Igreja. Então, a Igreja Católica, ela acabou, então, incorporando essa ideia do Papa, do surgimento do Papa, na pessoa do Papa como sendo um pai universal, e essa ideia, então, trouxe muitos dogmas para a Igreja Católica, não é? Porque um dogma para a Igreja Católica é uma doutrina certa e imutável. Então, quando no catolicismo você vê um dogma, eles não discutem. É diferente, por exemplo, das igrejas evangélicas, não é? Então, muitas vezes, o catolicismo acaba sendo acaba tendo mais credibilidade, exatamente por eles terem um líder universal, terem um pai universal. Então, o que acontece? De certa forma, isso é interessante para a própria Igreja Católica, porque aquilo que o Papa estabelece como doutrina, como dogma, não é? Então, um dogma não se mexe, porque ele vem debaixo da autoridade do Papa. Então, eles veem nessa liderança do Papa uma firmeza religiosa, diferente, então, como eu estou dizendo, das igrejas evangélicas, porque nas igrejas evangélicas nós não temos um Papa, nós temos como autoridade única e exclusiva a palavra de Deus. Então, não existe nenhum Papa evangélico para chegar e dar uma ordem para as igrejas evangélicas com relação a determinados assuntos. Enquanto que na Igreja Católica, não, os católicos têm essa pessoa, né, que é universal, e aquilo que ele estabelece como doutrina, como dogma, é aceito por toda a Igreja, ok? A partir do momento que um católico não aceita os dogmas estabelecidos pela Igreja, pelo Papa, ele deixa de ser católico.
Na igreja evangélica, não. Então, por exemplo, na igreja evangélica, nós temos várias linhas de pensamentos, como nós já discutimos aqui. Na, na igreja evangélica, para vocês terem uma ideia, inclusive eu vou ler aqui para vocês, porque uma aluna estava perguntando algumas coisas com relação a linhas doutrinárias, né? E aí eu acabei fazendo uma relação para ela de pensamentos, né? Divergentes dentro da igreja evangélica, nas diversas denominações. Então, eu coloquei para ela o seguinte: olha, é impressionante como a quantidade de interpretações variam nas diversas doutrinas, em se tratando de doutrinas das igrejas evangélicas. Aí eu relacionei para ela 17 pensamentos, né? Para vocês terem uma ideia, não é? Eu coloquei para ela aqui as diversas doutrinas. Calvinismo é uma linha de pensamento, que nós já conversamos várias vezes, nós brincamos muito sobre isso. Arminianismo, tem o arminianismo wesleyano. 4, aliancismo, que talvez vocês não tenham ouvido falar nisso. 5, dispensacionalismo, também não é muito comum. Teologia da Nova Aliança, é possível que vocês nunca tenham ouvido falar. Dispensacionalismo progressivo, é uma outra linha de pensamento. Agora vem amilenismo, que eu acho que vocês já ouviram falar, mas talvez não conheçam a fundo, porque nós nunca estudamos escatologia, tá? De repente, nós podemos entrar com essa disciplina no terceiro ano, tá? Que eu estou querendo inovar algumas coisas lá para o terceiro ano. Então, amilenismo, pré-milenismo histórico, pós-milenismo, dispensacionalista. Só aí eu já citei 10 pensamentos e linhas doutrinárias sobre diversos assuntos. Pós-milenista, pré-tribulacionista, midi-tribulacionista, pós-tribulacionismo, cessacionismo. Cessacionismo, para vocês terem uma ideia, são aqueles que creem, por exemplo, que os dons espirituais cessaram. Então, tem aqueles que creem que os dons espirituais, eles operaram, eles tiveram suas atividades apenas ali na igreja, nos seus primórdios, onde você tem ali aqueles relatos em Atos. Então, para os cessacionistas, nós não temos mais os dons espirituais, principalmente línguas, dons de curar, dons de maravilha. Então, eles creem que cessou. Então, é o cessacionismo. E tem os continuistas. Os continuistas são os contrários. São aqueles que creem que os dons espirituais operam ainda hoje. E também, além do cessacionismo e do continuismo, surgiu um outro. Isso é para vocês terem uma ideia da variedade de linhas e pensamentos teológicos na igreja evangélica. Surgiu há pouco tempo o expansionismo, né? Que, para ser sincero, eu nunca estudei o expansionismo, mas eu acho que a ideia é que os dons espirituais eles vão expandindo e continuam até o arrebatamento da igreja. E aí eu coloquei para ela, e assim vai. Aí depois eu me lembrei ainda do arrebatamento pré-ira, não é? É um tipo de arrebatamento que as pessoas creem que o arrebatamento não é nem pré-tribulacionismo, não é nem mid, ou seja, não é nem no meio que o arrebatamento vai ocorrer, e não é nem após a grande tribulação. Essa linha crê que o arrebatamento ocorrerá antes da ira, por isso pré-ira. E tem também o arrebatamento parcial. O arrebatamento parcial é aqueles que creem que a igreja, ou seja, serão arrebatados aqueles que têm a vida consagrada,
estão em plena santificação, então quando for a trombeta tocada, eles serão arrebatados. Então isso é um arrebatamento parcial, porque aqueles que não estiverem em linha com o Senhor, eles utilizam a parábola das 10 virgens. Então quem não estiver prudente, quem não ansiar a volta de Cristo de forma a manter-se vigilante, essa parte da igreja ficaria. Tá? Então, arrebatamento parcial, uma parte da igreja será arrebatada, uma outra parte da igreja, então, não seria arrebatada. Isso é um arrebatamento parcial. Entretanto, quando você analisa biblicamente falando, não tem sentido, porque quem vai subir é a igreja, toda a igreja. Não tem essa ideia na Bíblia de uma parte ser arrebatada e outra parte não ser arrebatada. Então, só aqui, por exemplo, eu levantei 19 linhas de pensamentos doutrinários. E isso ocorre no meio evangélico. Por que ocorre isso no nosso meio? Porque nós não temos um papa, né? E graças a Deus por isso, porque realmente tudo isso nos leva a reconhecer de que a Bíblia foi 100% inspirada, porém a Bíblia ela está em processo de revelação. Nós não podemos bater no peito e dizer que nós temos toda a revelação. Enquanto que a Igreja Católica, através do Papa, o Papa então escreve as suas encíclicas, que vão determinar, então, pensamentos doutrinários. Então, por exemplo, se o Papa autoriza, inclusive eu acho que ele acabou de autorizar, né, a união homossexual, e isso se torna um dogma pela Igreja Católica e eles vão aceitar isso. Apesar de muitos católicos contestarem, mas vejam, se eles vão continuar contestando, eles estão indo contra uma autoridade espiritual para a Igreja Católica, que é o Papa. Enquanto que na Igreja Evangélica nós não temos nenhum Papa, nós temos como autoridade absoluta a palavra de Deus. Então, o que nós procuramos? Nós buscamos em Deus, na revelação da palavra, na unção, na autoridade do Espírito, fazendo uma boa exegese, como nós já falamos para vocês, fazendo uma boa hermenêutica, para que a gente possa chegar numa interpretação mais correta possível. Mas, repito, nós estamos num processo de aprendizagem, de revelação da palavra. Nós não temos como estabelecer um dogma. É lógico que no meio evangélico nós temos dogmas. O que são dogmas? São aquelas doutrinas inquestionáveis. Por exemplo, a salvação mediante a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Não se discute isso. Todos os evangélicos creem nisso, tá? A respeito da segunda vinda de Jesus. É um dogma. Nenhum evangélico vai duvidar de que Jesus virá uma segunda vinda. Agora, quando vai acontecer, aí então diverge. Mas a segunda vinda é um dogma, é uma doutrina aceita por todos os evangélicos. Da mesma forma, o arrebatamento, não é? Quando vai ser, nós podemos até divergir um do outro, mas todos temos certeza do arrebatamento. A questão do milênio, o milênio já não é um dogma, ok? Por quê? Porque nem todos creem que o milênio ali de Apocalipse capítulo 20 é literal, tá? Alguns creem, os amilenistas principalmente, e os pós-milenistas, eles creem que aquele milênio é não literal, ele tem uma duração que vai da primeira vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda. Então, para um amilenista, por exemplo, o milênio já está durando mais de 2000 anos, porque para eles aquele milênio que João escreveu em Apocalipse capítulo 20, ele não é literal. Para os milenistas, sim, ele é literal. Então, com relação ao milênio, nós não podemos dizer que isso é um dogma evangélico, ok?
com relação a novos céus e nova terra, conforme relatado em João capítulo 21, João não, Apocalipse 21, e eu acho que na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Então, todos os evangélicos creem no estado eterno, que vai ocorrer aonde? No novo céus e nova terra. Então, isso é um dogma, entenderam? Enquanto que na Igreja Católica, não. Aquilo que o Papa Universal ou o Pai Universal estabelece, isso é aceito pelos católicos. Foi exatamente isso que Martim Lutero rompe no dia 31 de outubro de 1517. Portanto, foi a reforma, né? E agora, hoje é o quê? Hoje é dia 26, dia 31 de outubro agora, nós vamos comemorar 2017 fez 500 anos, 17, 18, 19, 20. 503 anos da Reforma Protestante. Então, veja só, Martinho Lutero, ele enfrentou esse dogma, né, da salvação pelas obras. E ele, estudando a carta de Paulo aos Romanos, ficou claro para ele que a justificação é pela fé. E aí, então, rompe-se as doutrinas da Igreja Católica e ocorre uma divisão, né? E hoje nós temos a doutrina, ou as doutrinas dos apóstolos preservadas, graças a essa reforma que ocorreu no dia 31 de outubro de 1517, portanto, no século XVI. Ok? Então, feito essa introdução aí enorme, vamos continuar aqui. A lista católica romana dos papas, olha só, apresenta os bispos de Roma a partir do século I, não é? Nós vamos ver que eles já enxergaram um papa, não é? Um bispo, não é? Essa palavra bispo na língua grega é a palavra episcopos, e a ideia do episcopo é um supervisor. Só que a Igreja Católica ampliou isso e transformou esse bispo num papa, né? Então, a Igreja Católica Romana dos papas apresenta os bispos de Roma a partir do século I, mas durante 500 anos, os bispos de Roma não foram papas. Olha que interessante. Isto é, bispos universais, eles não foram. Por quê? Durante os primeiros 500 anos, o que nós tivemos? Nós tivemos ali o que nós chamamos de pais da igreja. Nós temos os pais apostólicos, que viveram no primeiro século. Os pais apostólicos foram exatamente os apóstolos, né? Que surgem ali com Jesus, no ministério de Jesus, durante 3 anos e meio, eles foram discípulos. E então, a partir da morte e ressurreição de Jesus, eles dão continuidade ao chamado, ao ID, a missão da igreja de pregar o evangelho, e nós temos então os 12 apóstolos, tirando Judas, não é? Matias foi escolhido ali em Atos capítulo, eu acho que em Atos capítulo 2, ou capítulo 1, Matias foi escolhido por sorte, né? Mediante uma escolha que Pedro sugeriu. Porém, nós vamos ver que o ministério de Matias, ele não é citado. Ele apenas é escolhido, mas ele não é citado. Porém, a partir do capítulo 9 de Atos, entra em cena o 13º, vamos dizer assim, apóstolo, que foi o apóstolo Paulo. Então, vamos descartar Matias, porque nós não vamos ver relatos do ministério de Matias, mas nós vamos ver de forma muito intensa, a partir do capítulo 9 de Atos, o ministério de Paulo. Então, na verdade, quem veio integrar o corpo apostólico
na igreja ali de Jerusalém, na igreja no seu início, foi o apóstolo Paulo e não Matias. Muito bem. Então, veja, até os primeiros 4 séculos, né, que vai dar mais ou menos 500 anos, nós temos, então, a igreja preservando ainda a doutrina dos apóstolos, né? Tanto é que, nesse período já começa no primeiro século, primeiro, segundo, terceiro, quarto século, surgem muitos hereges. Então, esses hereges, eles são afastados, exatamente porque a pregação deles não trazia revelação bíblica. O arianismo, por exemplo, surge aí nesse período. O arianismo, por exemplo, negava a divindade de Jesus. Da mesma forma que os testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus ainda hoje. Tá? Em 451, por exemplo, que está dentro desses 500 anos, né? Em 451 depois de Cristo, houve o concílio de Calcedônia, que definiu com clareza a divindade de Jesus. Então, veja, nesse período de 4 séculos, né? Primeiro século, que vai do ano 0 ao ano 99, depois do ano 100 a 199, segundo século, depois do ano 200 a 299, terceiro século, depois do ano 300 a 399, quarto século, e a partir do ano 500, então, entraria o quê? O sexto século. Então, nós temos aí, nesse período de 500 anos, a Igreja Católica tinha os seus bispos, mas eram... a Igreja Católica, para você ter uma ideia, a Igreja Católica, esse nome católico significa, essa nomenclatura católica significa universal. Então, quando a gente fala, por exemplo, do credo apostólico, que é usado pela Igreja Católica, aquele credo que todo católico aprendeu de cor, e nós evangélicos também deveríamos saber de cor, né? O credo apostólico, o credo católico, que é o credo apostólico, ele diz o seguinte: creio em Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, e vai relatando, então, um resumo do Evangelho, da fé cristã. Então, o credo apostólico que a Igreja Católica recitava até nesse período dos primeiros 500 anos, era o credo apostólico que rege toda a fé cristã. Porém, a partir do ano 500, né, sexto século, aí começa a entrar o catolicismo romano. Então, vamos supor, se nós estivéssemos vivendo no ano 300, por exemplo, nós seríamos católicos, apostólicos, mas não romanos, tá? Então, talvez a denominação que nós teríamos era que nós seríamos da Igreja Católica, Apostólica, Ortodoxa. O que significa isso? A igreja, no seu início ali, ela era reta na sua doutrina, na sua fé. Essa palavra ortodoxia, orto é de reto e doxia é fé. Então, a fé correta era a fé que reinava na Igreja Católica Apostólica, porque ela teve origem nos apóstolos, e ortodoxa. Porém, a partir do sexto século, a partir do ano 500, nasce então o catolicismo romano, que impera até hoje, e é o catolicismo romano que veio desvirtuar toda a doutrina dos apóstolos, ok? Vocês vão entender tudo isso nesta disciplina.
A ideia de que o bispo romano devia ter autoridade sobre toda a igreja desenvolveu-se lentamente, tá? E foi sempre contestada a cada passo. E nunca, em tempo algum, foi aceita universalmente. Então, o que nós vamos ver aí? Que essa ideia, não é, do bispo romano ser uma autoridade sobre toda a igreja, ela começa a se desenvolver, né? Mas isso sempre foi contestado, como ainda é contestado até hoje, tá? Então, a própria igreja, os próprios membros da Igreja Católica, às vezes discutem isso, principalmente aqueles que são mais informados, que conhecem mais a história, como nós vamos tratar aqui. Muito bem. Tradição católica, vamos lá. A tradição católica de ter sido Pedro o primeiro Papa é pura e simples ficção. E é exatamente a partir de agora que vocês vão ver a importância de conhecer a história da igreja. Então, muitos católicos permanecem católicos porque os padres e as autoridades católicas, as autoridades eclesiásticas da Igreja Católica nunca ensinam desta forma, tá? Então, veja só, eles creem na fé deles que Pedro foi o primeiro Papa. Então, mas isso é simples ficção, até mesmo por alguns ramos do catolicismo. Não há qualquer evidência histórica de ter sido ele, no caso Pedro, bispo de Roma. Não tem evidência. E os católicos, menos avisados, aqueles que não estudam, né, eles aceitam isso como sendo uma verdade. Nem ele, alguma vez, reivindicou para si, nem ele, Pedro, reivindicou para si tal autoridade, como seus sucessores têm feito, tá? Então, a partir de Pedro, vem toda uma sequência de papas que até agora têm comandado e têm direcionado e têm doutrinado a Igreja Católica. Então, os católicos, na verdade, são manipulados por uma ideia que surgiu lá no início e vem se desenvolvendo e pega força a partir depois do ano 500, ou seja, a partir do sexto século, pega bastante força essa ideia do Papa, né? Parece que Pedro teve uma intuição, olha que interessante, dada por Deus de que seus sucessores, ou seja, os próximos papas, se preocupariam principalmente em dominar o rebanho de Deus antes que em se tornarem modelos para ele. Então, Pedro fala disso na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, não é? Que ele fala que aqueles que estão cuidando da igreja deveriam ser modelos, deveriam ser padrão, não é? E não dominar o rebanho. E os papas, eles têm dominado o rebanho. Então, essa ideia de um pai universal traz exatamente essa questão de um domínio sobre aqueles que estão debaixo da doutrina católica. Ainda sobre a tradição católica, o item A aí, olha, o primeiro Papa verdadeiro dentro da Igreja Católica foi Gregório I. Olha só quando surgiu, em 590, ou melhor, ele nasceu em 1590, né? Perdão, 1590 não, em 590. 590 já é o sexto século, né? Então, ele viveu aqui até 604 depois de Cristo, tá? É geralmente considerado como o primeiro Papa, o Gregório I. Surgiu num tempo de anarquia política e de grandes perturbações públicas por toda a Europa. A Itália, depois da queda da Roma, em 476, tornara-se um reino gótico. Então, o que acontece? Começa a pegar força o catolicismo romano, né, na figura do Papa, desse pai universal.
depois de uma província bizantina, não é? Sob o domínio do imperador oriental. Agora estava sendo pilhada pelos lombardos. Então, isso é influência, história propriamente dito, né? A influência de Gregório sobre os vários reis teve um efeito estabilizador. Eu vou continuar lendo, porque é uma sequência de texto grande. Decidiu-se por si mesmo exercer completo domínio sobre as igrejas da Itália, Espanha, Gália e Inglaterra, cuja conversão ao cristianismo foi o grande acontecimento de sua época, né? Então, Gregório I, ele começa a dominar toda essa região. Então, a partir da Itália, né, a partir de Roma, ele começa, então, a ter sua influência religiosa, né, expandindo para Espanha, Gália e Inglaterra. Então, ali começa o berço do catolicismo apostólico romano. Repito, antes o catolicismo continuava apostólico, mas era ortodoxo. Eles não tinham um papa, eles mantiveram a doutrina dos apóstolos ali naquele início, tá? Mas aí, a partir do primeiro papa, Gregório I, a coisa se expande, tá? Então, nós já vamos tendo problema aí com o catolicismo. Ainda falando de Gregório, né, como sendo o primeiro papa verdadeiro, então ele trabalhou, veja só, incansavelmente pela purificação da igreja. Então, algo bom, né? Depôs bispos negligentes ou indignos. Agora, aqui nós temos um problema muito sério, que Gregório I introduz. Então, aí você já vai ver a questão das heresias que começam a surgir na Igreja Católica. Repito, antes não era assim. Então, Gregório, primeiro, ele teve boas intenções, né? Ele buscou a purificação da igreja, a santificação, ele depôs bispos negligentes ou indignos, e se opôs zelosamente à prática da simonia. Então, aqui estava indo muito bem, né? A simonia era venda de cargos, que já estava surgindo ali, né? Nós vamos ver isso nas próximas telas. Exerceu muita influência no Oriente, né? No nosso, pegando aqui toda a região, então, de Roma, toda a Europa, não é? Chegando, então, na América do Norte, América do Sul. Então, exerceu o quê? Muita influência no Oriente, se bem que não reivindicasse jurisdição sobre a Igreja Oriental. Então, o primeiro Papa, Gregório I, ele foi zeloso, ele teve boas intenções, tá? Essa ideia aqui de combater, olha só, a simonia foi muito importante naquela ocasião, porém, ele não conseguiu segurar nos próximos séculos, tá? Então, aqui, Justino Mártir já seria, então, o próximo, né? Depois, Jerônimo e Crisóstomo insistiram na leitura da Bíblia. Então, esses primeiros papas da Igreja Católica, eles ainda estavam debaixo da orientação da doutrina dos apóstolos. Então, nós não podemos ainda acusar a Igreja Católica até este momento, até esses primeiros papas. Então, nós tivemos o Gregório I como primeiro papa, Justino, que foi considerado mártir, Jerônimo e Crisóstomo, né? Então, qual era a ênfase desses papas? Era a leitura da Bíblia. Então, até aí estava tudo bem. Veja só, Agostinho considerava as traduções um meio abençoado, as traduções da Bíblia, tá? Agostinho considerava as traduções dela, as traduções da Bíblia, um meio abençoado de propagar a palavra de Deus entre as nações.
Agostinho aqui também era católico, mas era esse católico ali, volto a dizer, como os pais da igreja, né? Então, repetindo, acho que eu cortei, eu falei dos pais apostólicos, que foram os primeiros apóstolos. Então, a partir do segundo século, começam a surgir os pais da igreja. Então, Agostinho foi um pai da igreja, tá? E esses primeiros papas foram verdadeiros pais da igreja. Por quê? Os pais da igreja, eles preservavam, eles buscavam preservar a doutrina dos apóstolos. E Agostinho, então, veja só, na verdade, Agostinho se converteu aos 33 anos. Agostinho de Hipona, né? Se você estudar, para a Igreja Católica, é o Santo Agostinho, né? Então, a Igreja Católica pegou Agostinho como ser, e beatificou Agostinho, né? Mas o Agostinho que eles estão dizendo aqui é o Agostinho de Hipona, porque ele foi bispo em Hipona, uma cidade no norte da África. Então, Agostinho, ele considerava as traduções e ele valorizava isso. Ele queria que a Bíblia, que estava no grego, né, Antigo Testamento hebraico e Novo Testamento em grego, se bem que aqui já existia a Septuaginta. A Septuaginta, na verdade, é uma tradução que foi feita para traduzir toda a Bíblia em grego, tá? Então, me parece que foi esse Papa aqui, ó, Jerônimo, que, que prezou por essa tradução, né? Então, nós temos a Bíblia do Antigo Testamento, toda ela, todos os livros do Antigo Testamento, foi traduzido do hebraico para o grego. Tá? Então, aí nós temos essa tradução do hebraico para o grego, foi chamada de Septuaginta. Então, depois do grego, a Bíblia começou a ser traduzida para as outras línguas. Então, Agostinho valorizava isso, ele entendeu já que isso era uma bênção de Deus para propagar a palavra entre as nações. Gregório I recomendou a leitura da Bíblia, como nós vimos, sem fazer qualquer restrição. Então, naquela ocasião, a Igreja Católica, repito, era como é uma igreja evangélica séria hoje, tá? Então, os primeiros 500 anos foram anos de crescimento doutrinário, de preservação da doutrina dos apóstolos pela Igreja Católica Apostólica ortodoxa, repito, tá? Muito bem, então ele recomenda, Gregório I recomendou, sem fazer qualquer restrição, todavia, papas posteriores, olha só, então depois, então, o que começa a surgir? Papas posteriores tomaram uma atitude diferente. Hildebrando proibiu aos boêmios essa leitura. Então, aqui os boêmios, aqui, aqueles que tinham uma vida não pura, né? Então, já começa uma intenção aqui de proibir a leitura da Bíblia, através desse Papa aqui, Hildebrando, desse bispo, né? Continuando. Todavia, papas posteriores tomaram uma atitude diferente, é aquilo que nós já escrevemos, né? Hildebrando proibiu aos boêmios essa leitura, e Inocêncio III proibiu ao povo ler a Bíblia na língua materna, ou seja, em latim, a Bíblia era um livro fechado para o povo em geral. Então, o que acontecia? Nós, naquela ocasião, já esse Inocêncio III, ele usa a inocência dele para proibir a leitura da Bíblia na sua língua materna, que era o hebraico e o grego, ou na Septuaginta, que era tudo em grego, tá? E também, naquela ocasião, a Bíblia foi traduzida do grego para o latim. Aí surge a Vulgata Latina,
tá? Da Vulgata Latina é que surgiu, então, a Bíblia Ave Maria, Ave Maria da Igreja Católica, tá? Então, veja só, ali já nós vamos ter a Bíblia em latim, tá? E era um livro fechado para o povo em geral. Tanto é que, a partir desse momento, as missas começam a ser rezadas em latim. E se você consultar os seus avós, se eles ainda forem vivos, você vai ver que no tempo deles, né, o meu pai nasceu em 1922, então 1900 é século 20, até o século 19, tá? Se você pegar o pessoal aí do século 19, né, a Bíblia, a missa era rezada em latim. Então, os católicos iam para a missa, os padres rezavam em latim, fazia leitura em latim, usava a Vulgata Latina, e então a Bíblia era rezada em latim, as pessoas entravam de uma forma e saía da mesma forma, porque não havia compreensão daquilo que era lido nas missas, algo totalmente sem sentido. Estas que circulavam entre os albigenses e valdenses, que eram povos ali da região, foram queimadas. Então, Bíblias começaram a ser queimadas. E quem possuía era também queimado. Olha que coisa terrível. Agora, Paulo IV proibiu a posse de traduções sem a permissão do inquisitor, ou seja, sem que alguém pudesse permitir que aquela tradução fosse lida. Então, a Igreja Católica começa a cercear a leitura da Bíblia já ali naquela ocasião, né? Os jesuítas induziram Clemente XI a condenar a leitura da Bíblia pelos leigos. Olha que coisa terrível, né? Leão XII, Pio VII, Gregório XVI e Pio IX condenaram as sociedades bíblicas. Olha só, esses papas foram terríveis. Nas escolas onde entra a influência do Papa, a Bíblia não penetra. Nos países católicos, a Bíblia tem sido livro desconhecido. Que coisa terrível. Então, veja, o catolicismo romano agora começa a entrar em operação e esses papas são verdadeiros mensageiros de Satanás para impedir que a palavra de Deus fosse lida e fosse revelada a essas pessoas. Ok? Então, nós terminamos aí essa primeira parte e vamos dar um intervalo, logo mais retornaremos para a segunda parte desta aula.